Glória a Deus. Louvado e glorificado é o nome do nosso soberano Deus. Irmãos, é motivo de alegria nós podermos cultuar ao Senhor, porque grandes coisas fez o Senhor a nós, grandes coisas fez o Senhor a estes, e por isso nós nos alegramos, glorificamos e exaltamos o seu santo e poderoso nome. Sabemos que a luta, ela vem, ela passa, os problemas vêm, eles passam, porque, irmãos, nós não podemos desanimar, nós não podemos vacilar, porque maior, irmãos, é o exército que está com a igreja, um exército que nós não temos a visão material, mas o Senhor está conosco. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra de todo o mal. Provai e vede que o Senhor é bom, que o Senhor é glorioso. Prova e você vai ver o quanto esse Deus tem feito por nós. Nós devemos, irmãos, mantermos a calma, mantermos o controle da situação e não nos desesperarmos, porque quando uma pessoa se desespera, ela perde, irmãos, a direção que Deus está dando para ela. No desespero, a pessoa não consegue enxergar, não consegue sentir, não consegue ver, mas o Senhor está conosco aqui hoje, essa noite, e terminando o culto, Ele estará conosco aonde nós formos, em situações difíceis, de soluções difíceis, você vai clamar ao Senhor, você vai pedir ao Senhor, e o Senhor vai ouvir. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor, tirou os meus pés de um charco de lodo, e colocou os meus pés sobre a rocha. Os teus olhos vão contemplar, mas você não será atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Uns encurvam-se e caem, mas nós vamos fazer menção do nome do nosso Senhor. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalo, mas nós confiaremos no Senhor. O Senhor é que adestra a nossa mão para a peleja, para a batalha. Eu não temeria, ainda que um exército me cercasse, eu confiaria no Senhor. Oh, o Senhor é aquele que quebra o efeito da flecha e do arco, livra-nos do laço do passarinheiro, guarda-nos pela tua potente e poderosa mão. Então a nós devemos manter o controle, o domínio próprio, porque quando nos descontrolamos, acabamos perdendo a chance de termos a vitória naquela situação. Mateus capítulo 23, versículo
23. Mateus 23 e 23 está escrito: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais dízimos da hortelã, do entro e do cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquela. Condutores cegos, que coiais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois limpai o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundície. 28. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos a quem? Aos homens, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Quando Jesus nos salvou, a limpeza não começou por fora. Quando Jesus te salvou, Ele não começou a mudar você por fora, Ele começou por dentro, porque é dentro que Ele mora, dentro de nós. Espiritualmente falando, o Senhor tem um templo aqui e tem um templo aí. O Senhor tem um templo a você que está me assistindo, em você. E o pecado está tentando tirar o Senhor e o Espírito Santo, os desejos da carne, a sujeira, a iniquidade. Mas o Senhor recomenda aos religiosos, e recomenda para nós hoje, limparmos o interior, porque o exterior vai ser um reflexo do interior. Você não precisa ficar falando para uma irmã que é convertida a maneira dela se vestir, ela sabe. Você não precisa ficar falando para o irmão que é da nossa igreja, da Assembleia de Deus, a maneira que ele deve se comportar. Se ele tem Jesus, ele sabe, ele entende que ele não é como ele era, que ela não é como ela era. Hoje nós somos nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo Deus está fazendo novo. Davi falou muito bem sobre isso no Salmo de número 51. Abra sua Bíblia lá. Quando Davi estava na sujeira do pecado, sem esperança nenhuma, Salmo 51, versículo 7 até o 10, Salmo de número 51,
do versículo 7 ao versículo 10, irmão José Luiz. Cadê o microfone? Salmo 51, versículo 7 até o 10. Purifica-me com isopo, e ficarei puro, lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Amém. Glória a Deus. Veja bem o que Deus faz quando nós pecamos, quando nós falhamos, quando nós erramos. Davi tinha cometido o adultério, posteriormente o homicídio. Ele tinha pecado com uma mulher casada e posteriormente matou o marido desta mulher e escondeu de Deus. Tentou, mas de Deus ninguém esconde nada. Você se engana, irmão. Se você, irmã, achar que está escondendo alguma coisa do Senhor, ninguém esconde nada. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, e aquele que procura andar no caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não fica firme perante a minha presença, e nem o que profere mentiras dentro da minha casa. Diz o Senhor dos Exércitos: lava-me, Senhor. Davi disse, me ajuda. Ele assume o pecado dele desde o primeiro versículo do Salmo 51, mas um ponto alto do Salmo é quando ele pede a lavagem. Purifica-me com isopo. Isopo é um arbusto, é uma planta perfumada que servia para alguns rituais. Purifica-me com isopo e eu ficarei puro. Me lava e eu ficarei mais alvo, mais branco do que a neve. Eu não sei a sujeira, eu não vejo a sujeira, mas Jesus vê nesta noite, e o sangue dele pode te lavar. Aquele pensamento que você teve, aquelas ideias que você maquina, que não é de Deus, vai cair por terra hoje, em nome de Jesus. A purificação começa. Faz-me ouvir júbilo de alegria, porque o que eu ouço ultimamente é só tristeza. Para que gozem os ossos que o Senhor foi quebrando. A repreensão do Senhor é tão profunda, igreja, que o salmista diz que é como se quebrar os ossos. A parte mais forte do corpo humano são os ossos. Pode sepultar alguém, depois de muitos anos você tira lá o cadáver, você vai encontrar os ossos. Mas o Senhor, Ele penetra em tudo em nós. Esconde a tua face dos meus pecados. E Senhor, com a tua lavagem, apaga todas as minhas iniquidades. Note bem, o homem não consegue apagar, a mulher não consegue apagar. Quem tem que apagar a iniquidade é o Senhor. E nós orando para Ele, Ele vai apagando. Alguém pode perguntar, mas quem pode endireitar um pau que nasce torto? Jesus.
Ele endireita quem nasceu torto. Ele coloca você em retidão diante dele, porque o nome de Jesus tem poder. Cria, não é renovar, não é reformar. A contaminação foi tão grande que Davi disse o que para o Senhor no versículo 10? Cria em mim, ó Deus, o que? O coração puro, pensamentos puros, porque a minha mente, ela olha as coisas e eu estou como pessoas impuras, porque nada é puro para o impuro. Tudo é impuro para o impuro, mas para quem é puro, tudo é puro. Então, cria em mim, ó Deus, um coração que é puro. Renova em mim um espírito reto. Quando Jesus fala no capítulo 23, desde o versículo 14, Jesus vai falar 7 ais. 7. E cada ai desse é uma repreensão com líderes religiosos que viviam de fachada, que viviam só no exterior. Deus não quer o nosso exterior. Tudo certinho, mas o nosso interior, tudo errado. Não, Deus começa de dentro para fora. Lógico que é uma consequência. Quando o crente é santo por dentro, ele é santo por fora. Não precisa falar, ele sabe quando ele entristece o Senhor, ele sabe quando o Espírito de Deus não está sobre ele. Ele entra na igreja, ele não sente alegria, ele não sente o poder. O relógio parece que não muda os minutos, a palavra parece que não se desenvolve, existe um peso nele, mas glória a Deus, quando esse crente é renovado, quando o Espírito Santo tem lugar, ele sente a alegria de estar na casa de Deus, de meditar na palavra de Deus, de sentir o poder de Deus. No versículo 14 tem o primeiro ai, no versículo 15 o segundo, no versículo 16 o terceiro, no versículo 23 o quarto, no versículo 25 o quinto, no versículo 27 o sexto, no versículo 29 o sétimo. Em cada um deles há uma advertência de renovação, de não ter simplesmente o cerimonialismo, porque tem gente que tem roupa de crente, jeito de crente, mas ainda não é crente. Tem gente que parece que nasceu de novo, parece, mas não nasceu, o interior ainda está contaminado. Então o Senhor convida, Jesus convida os líderes religiosos a se purificar por dentro. Ele disse aqui no versículo 27, vocês são como sepulcros pintados. A palavra caiados aí é como se fosse uma pintura de branco, por fora muito bonito, mas por dentro esconde um cadáver. E Deus não fala com cadáver, Jesus não fala com mortos, Jesus nesta noite está falando com vivos, está falando com quem está vivo na presença dele. O pecado, irmão, ele vem para te matar, mas Jesus vem para dar vida e vida com abundância. Porque o pecado gera morte, mas o dom gratuito de Deus é Cristo Jesus, nosso Senhor. Dentro estão cheios de ossos de mortos. 28, assim também vós, exteriormente, o quê? Pareceis, está escrito aí no versículo 28 de Mateus 23, assim também vós, exteriormente, pareceis justo, parece.
Tem coisa que parece e não é. Eu não tenho que parecer, eu tenho que ser, porque o dia que eu morrer e fechar os olhos aqui, eu quero estar no céu. Quero que cada um que esteja me ouvindo esteja no céu, arrependido dos seus pecados, convertidos verdadeiramente ao Senhor e salvo pelo nome poderoso de Jesus. Deus abomina a hipocrisia. E aí começa, irmão, um descontrole na vida da pessoa. A pessoa é atraída por coisas que são pecaminosas. Ele sabe e ela sabe que se ela fizer aquilo, vai enfraquecer espiritualmente, mas a pessoa fica testando. Marcos capítulo 7, versículo 18. Jesus disse em Marcos 7, do 18 ao 23. Ana, Marcos capítulo 7, versículo 18 ao 23. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando pura todas as comidas? E dizia: o que sai do homem, isto contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Glória a Deus. Existia o cerimonialismo para comer algumas coisas. E Jesus, vendo esse cerimonialismo sendo criticado, porque pela tradição dos anciões, antes de comer, tinha um ritual de lavar a mão. Não sei se os irmãos sabem, mas quase 70% das doenças que nós pegamos é de não lavar a mão. Nós temos mau hábito de não lavar a mão. Mas nessa pandemia a gente aprendeu que a gente deve lavar a mão. Não somente lavar, mas também passar um álcool gel para desinfetar a mão. Por causa da transmissão de bactérias e vírus que tem na mão. Jesus lá atrás, irmãos, no plano divino de Deus, já orientou, juntamente com Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo e o Espírito Santo, o povo judeu, a ter uma cerimônia de lavar as mãos antes das refeições. Eles faziam isso voluntariamente. E esse ritual se tornou uma coisa costumeira, a ponto deles serem repreendidos. Olha aí, capítulo 7, versículo 2, está dizendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar. E eles começaram a repreender. Jesus aproveita essa deixa e ele vai ensinar uma coisa mais profunda. Ele vai ensinar que além do ritual, tem algo mais profundo que o olho não vê. Às vezes o marido faz coisas escondidas da mulher que a mulher não sabe. A mulher faz coisas escondidas do marido que o marido não sabe. Os crentes fazem coisas escondidas do pastor que o pastor não sabe. E assim vai levando a vida, se escondendo, usando máscaras e vivendo uma vida dupla.
colocando máscara para vir na igreja, máscara para sair no mundo, mas não é essa máscara que a gente usa ali não, viu, irmão? A pessoa se disfarça, mas ninguém se disfarça diante de Deus. Deus te sonda nesta noite, Ele quer a tua melhora, Ele quer a tua conduta para a glória dEle. Você pode dizer: Senhor, está difícil, mas não é impossível. Ele é poderoso, o Criador do céu, da terra, do mar e de todo o universo, e Ele vai mudar a tua vida para a glória do nome dEle. E Jesus pega um ponto, e ele diz aqui no versículo 18: vocês não estão entendendo que o que entra, a comida que se come, ela não tem capacidade de contaminar espiritualmente o homem. Nós devemos nos controlar para comer. Mas os judeus tinham comidas separadas. Algumas carnes eles não comiam, alguns animais eles nem cuidavam, nem criavam, nem matavam e nem comiam, por serem impuros. Porque isso estava lá na velha aliança. Mas o Senhor Jesus está chegando com a graça, e Ele está dizendo: vai mudar as cerimônias, porque o meu povo vai ser um povo só. Os judeus estão me desprezando e vão me crucificar. Os muros serão quebrados, os gentios também serão salvos. Eles têm alguns costumes, eles comem algumas coisas, mas não é por isso que eu vou desprezar ele, porque eu vou morrer na cruz por todo pecador, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui Jesus fala: vocês estão sem entender, vocês estão achando que essa comida contamina o homem. 19, eu digo para vocês, porque o que não entra no coração, mas no estômago, no ventre, e depois pelo trabalhar do corpo humano é lançado fora, a comida é absorvida, suas vitaminas, e o restante é lançado fora. Vocês não entendem que fica pura todas as comidas? Mas eu te digo, 20, o que sai do homem é isso que contamina o homem, porque está dentro do homem. Porque do interior, do coração do homem e da mulher, sai o quê? Maus pensamentos. Ó Deus, eu oro que nesta noite, todo mau pensamento saia em nome de Jesus, teu filho. Eu estou expulsando todo o mau pensamento agora, em nome de Jesus, igreja. Eu estendo a minha mão na autoridade do Espírito Santo e repreendo todo o mau pensamento. Quem crê pode dar glória a Deus, que Jesus tem poder de expulsar maus pensamentos e colocar bons pensamentos. Que os pensamentos vêm para tirar você do foco. Às vezes nesse culto, durante o ensino, vem um pensamento mau e quer roubar este momento de você, mas você vai clamar junto comigo: o sangue de Jesus tem poder. A igreja pode falar: o sangue, eu quero mais alto. Oh, glória a Deus, tem poder. Adultérios vem do interior do homem. Prostituição vem do interior do homem e da mulher.
Homicídio. A pessoa fica maquinando como matar o outro. Isso pode ser por palavras e com uma arma mesmo. A pessoa fica pensando no interior dele. O que ele vai fazer de errado. Eu não conheço a sua vida, não sei dos seus planos, mas o Deus que eu sirvo e mandou eu pregar aqui nesta noite, Ele sabe tudo, hein? E Ele está dizendo, não vai dar certo. Ele está dizendo, não vai dar certo, porque eu tenho o controle sobre a tua vida. Você está pensando que você faz o que você quer? Na hora que você quer e como você quer, você está muito enganado. Eu sou o Deus que penetra o pensamento do homem e da mulher, e tenho o poder de mudar o destino, de mudar as conclusões das coisas. O poder está na mão do nosso Deus, igreja. Dentro do coração tem mais coisa, olha o 22 aí. Roubo, furtos. Quantas pessoas roubando o outro? Roubando em negócios, roubando em transações, roubando na balança, roubando. Crente não rouba, irmão. Crente sabe que o que é dele, e o que é dos outros é dos outros. Ah, mas eu estou pegando isso de uma pessoa rica. É roubo. E diz que dentro do homem tem o que? Furtos. Dentro do homem tem avareza, só quer para ele. Avarento, maldade, pessoas maldosas, pessoas que vivem com engano, dissolução, pessoas que têm inveja, tudo de dentro do homem, blasfêmia, soberba e loucura. Todos estes males vêm da onde? Jesus diz no versículo 23, vem de dentro. Então não é a comida que vocês comem que contamina vocês por não ter lavado a mão. Abro aqui um parênteses e digo para os irmãos podem lavar as mãos. Não comam sem lavar as mãos. Com frequência lave as mãos. Passe o álcool gel. Os irmãos estão vendo que a transmissão é pela mão. Mão na boca, mão no olho. Então nós temos que ter a higiene, mas não é isso que vai livrar nós. A vida nossa espiritual, irmão, é no que nós fazemos por dentro. Eu não sei como está o teu coração nesta noite, mas eu sei que tira cada mal desse e vai lavando, ele vai limpando com a sua palavra, e a cada dia que você entra nessa igreja e recebe a palavra, Deus muda o seu viver. O crente não pode continuar sendo o que ele é. João capítulo 14, olha lá o versículo 27, que Jesus falou para os discípulos. Gustavo, João capítulo 14, Gustavo, versículo 27, o que Jesus deixou para nós? Um presente que ele deixou para a igreja, um presente maravilhoso que ele deixou para o fiel. João capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como a do mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Glória a Deus. Jesus deixou para os discípulos e para nós uma coisa maravilhosa. Paz, irmão, não é ter tranquilidade na hora que está tudo bem, não. Isso é fácil. Isso é o conforto. Jesus deu uma paz para os discípulos enfrentarem as atrocidades dos homens de então. A violência, a falta de amor foram vencidas por esta paz que Jesus deu. E nesta noite, esta paz está conosco.
Eu, quando entrei aqui, a primeira pessoa que eu vi foi o irmão Abílio. E a primeira coisa que eu falei para o irmão Abílio foi: a paz do Senhor, irmão Abílio. E o irmão Abílio olhou para mim e disse: a paz do Senhor, pastor. Esse é o nosso cumprimento. Desde quando Jesus deu essa paz para os discípulos, eles se cumprimentam com isso. A igreja está em 2022 e não muda. Crente não fala bom dia e boa tarde um para o outro. O crente, quando olha o outro, fala: a paz do Senhor, meu irmão. Tenha paz com Deus, irmão. Tenha paz com Deus, irmão. Tenha paz comigo, você é meu amigo, você é meu irmão. Quando eu olho em você, eu vejo em você a paz do Senhor. Quando eu olho em você, eu vejo em você a paz do Senhor. Essa paz está aí? Essa paz está aí, irmãs? Está aí, Aninha? Está aí? Oh, glória! Esta paz está conosco. Vem a luta, vem o problema, vem a dificuldade, mas, irmão, a paz está conosco, ela foi dada. Jesus está deixando, ele está indo para com o Pai, mas ele está deixando os discípulos armados, no sentido espiritual, para não desanimar. Dentro do coração, mesmo que está tudo ruim em volta e por fora, dentro do crente não tem o pecado, a sujeira, a falha. Não, dentro do crente tem paz. Deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Eu não estou dando uma coisa que vocês recebem todo dia do mundo, não. Eu não vou lá dou como o mundo a dá. Não turbe, não tenha o seu coração perturbado, não fique com temores. Não, oh glória, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. É com essa paz, irmãos, que nós temos o domínio, nós temos o controle da situação e a gente não explode, porque as pessoas estão se explodindo, estão tendo crises de nervosismo e de iras, e essas explosões causam prejuízos em todas as esferas. E a Bíblia manda que quando o crente é crente, ele tem que se comportar como crente, ele tem que suportar. Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Filipe, lê para nós. Microfone lá para o Filipe, irmão. Colossenses 3, do 12 ao 14.
Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Continua, irmão, até o 14. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazer vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Glória a Deus. O crente que é salvo em Cristo Jesus, ele é revestido como eleito de Deus, santo e amados. O seu interior, suas entranhas, é cheia de misericórdia, não tem ódio, não tem inveja, não tem todos aqueles defeitos que Jesus enumera na nossa leitura oficial desse estudo. Não. Ele é cheio de misericórdia, ele tem benignidade, ele tem humildade, e ele é o quê? Manso. Ela é o quê? Mansa, tem mansidão, é longânimo, dá tempo ao tempo, não fica apavorado, não fica apavorada, é longânimo. Deixa na mão de Deus. Aquilo que você não pode resolver, deixa na mão de Deus. Você não está conseguindo resolver, você não está entendendo que você não vai resolver. Quem vai resolver é Deus. O milagre está na mão dele, o poder está na mão dele. Ele vai dar a vitória. Você só crê somente, acredite somente que tem coisa boa chegando. Jesus te suporta, Jesus me suporta. Olha as falhas que nós temos diante de um Deus que tudo vê, tudo ouve, tudo pode. Ele nos suporta, igreja. Tem misericórdia, sua graça é abundante sobre nós. Se assim não fora, seríamos fulminados por Deus. Mas Jesus está entre Deus e os homens. Ele é o intermediador, ele está entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem, intercede por nós diante de Deus. E ele nos suporta. Ele me suporta as minhas falhas. As suas falhas, elas são suportadas por Deus dia e noite. Lembre que toda noite você dobra o joelho, a primeira coisa que você tem que falar é: Senhor, perdoa os meus pecados, e Ele perdoa. Ninguém levanta de uma oração que pediu perdão dos pecados arrependido sem perdão. Jesus perdoa os nossos pecados. Mas está escrito que quando a gente vai olhar para o nosso irmão, a gente começa a julgar o nosso irmão, a gente é juiz do nosso irmão, a gente maltrata o nosso irmão e a nossa irmã, trata eles com desrespeito. E está escrito aqui, Colossenses 3:13, suportando-vos uns aos outros. Ninguém é igual a gente, irmão. Ninguém é semelhante a nós. Não existem clones. Não existem pessoas que são iguaizinhas a nós, não. As pessoas são diferentes. Uns são fortes, outros são fracos. Uns são educados, outros mal educados. Uns são pacientes, outros impacientes. E nós vivemos no meio de todas essas pessoas, também com os nossos defeitos, com as nossas falhas, que não são poucas.
É por isso que a Bíblia nos chama nesta noite, que nós devemos suportar. Eu não sei se você entrou aqui nesta noite e dizendo, eu não suporto aquela pessoa, e Deus está dizendo para você, suporte sim, devemos suportar uns aos outros. Suportando-vos uns aos outros. E fazendo o quê? Perdoando-vos uns aos outros. Se acontecer de você ter queixa, uma reclamação do irmão, tá aí, ó. Se algum de vós tiver reclamação, queixa contra outro, sabe o que você faz? Você não vai ficar falando para o fulano, beltrano e cicrano, porque aí é fuxico. O segredo de um casal fica dentro de casa. Marido e mulher têm segredos, coisas para se acertar, que só os dois vão acertar. E Deus assim quer. Mas às vezes, ficamos falando o segredo do nosso lar para os outros. E isso é perigoso, porque tem pessoas que querem ajudar, e tem pessoas que querem te arruinar. Você não sabe quem é bom. Então a Bíblia recomenda, se você tiver queixa de alguém, seja próximo de você, da sua família, um irmão da igreja, uma irmã da igreja, assim. Isso. Vocês estão vendo, irmão? Nós estamos aqui nesta noite sentindo o poder dele porque ele nos perdoou. Glória a Deus por isso, ele nos perdoou. É por isso que nós estamos aqui, senão nós não estaríamos aqui. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. 14. E sobre tudo isso, reveste, coloca por cima de você o amor. Sabe por quê? O amor é o vínculo da perfeição. Quem consegue amar, chega perto da perfeição. Perdoar é um ato divino. Errar é um ato humano. Perdoar é um ato divino. Quem perdoa, irmão, tem Jesus no coração. E o que é perdoar? É esquecer? Não, esquecer é amnésia. Ninguém esquece o mal que alguém fez. Ninguém esquece o erro de alguém. É impossível. Perdoar é lembrar, sem ódio e ressentimento. Você vai ver, essa situação vai passar, seu coração vai ficar leve, e quando você lembrar da situação, você não vai lembrar com ódio. Jesus está começando a te curar. Jesus está começando a te restaurar. Oh, glória a Deus! Isso é coisa maravilhosa! Isso é coisa gloriosa! Quando um homem e uma mulher é curado pelo Senhor, e ele começa a lembrar daquela situação que foi tão prejudicial para ele ou para ela, sem ressentimento. E alguém fala, mas você, aconteceu isso, aconteceu, mas eu perdoei. Isso é um ato divino, irmão. Porque o inimigo quer vingança. O homem nosso quer vingança. É dente por dente e é olho por olho. Se fez, você vai fazer. Não, mas Jesus entrou, ele mudou a sua história, a minha história, e nós temos hoje capacidade de perdoarmos os nossos inimigos, como Cristo nos perdoou. Nós devemos suportar. Yasmin, lê para nós Efésios, capítulo 4, versículo 31.
toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas de entre vós. Glória a Deus. Maravilha. Obrigado, irmã. Efésios 4, versículo 31. Toda amargura. Os irmãos sabem que é amargura, né? É amargor, vem do amargo. É um gosto ruim que nós temos em nós. Lembranças ruins. Tem pessoa que fica lembrando, irmão, e fica remoendo. Essa lembrança, e você remoendo o que é mal, irmão, está gerando veneno dentro de você. Está gerando mal dentro de você. E a recomendação do Senhor nesta noite é toda amargura e depois o quê? Ira. Pessoa brava. Quantos de nós, eu vou fazer uma pergunta, seja sincero comigo, irmão. Quantos de nós aqui nesta noite, antes de aceitar Jesus, era uma pessoa brava? Levanta a mão. Só um era bravo? Tem um levantando a mão aqui, irmão. A gente nunca foi bonzinho, irmão. A gente sempre foi mal. Bravo, cheio de ira, e ainda se nós não vigiarmos hoje, caímos no erro e na falha, mas a Bíblia recomenda, como a Yasmin leu, toda amargura, toda ira, cólera. O que é cólera? Sabe, irmão, quando a pessoa começa a falar e não para mais, dispara e não freia, e o outro que está ouvindo fala, chega, tá bom, mas ele continua, mas ela continua falando. Isso é cólera. Isso não é bom, irmão, em nenhum relacionamento. Que mais? Depois da cólera vem o quê? Gritaria. Por que as pessoas gritam umas com as outras? Porque elas estão distantes. Se eu estiver perto de alguém próximo, eu preciso gritar? Preciso? Não. Preciso, irmã Lourdes? Se eu estou próximo da pessoa? E por que tem gente que grita com o outro? Porque estão longe. O relacionamento deles está longe um do outro. O amor está longe, o respeito está longe, e tudo que está longe, irmãos, é difícil, começa a gritar um com o outro. Onde tem gritaria, não tem Deus. Onde tem gritaria, não tem paz. Onde tem gritaria, não tem convertido. Então nesta noite, se você grita, aleluia, muda o seu conceito em nome de Jesus. Melhore os seus argumentos e mude o tom da sua voz. No relacionamento, eu vou repetir, melhore os seus argumentos e mude o tom da sua voz. Abaixa ele, fala baixinho, porque Jesus está aí dentro de você. Dos irmãos que estão assistindo, dos irmãos que estão aqui na igreja, Jesus está dentro de você, então não grite com ninguém. Para de gritar na tua casa, para de gritar no seu serviço, para de ira, para de gritaria, para de cólera. O sangue de Jesus tem poder. Blasfêmias e toda malícia, seja o quê? Tirada. 32, antes, sede uns para com os outros. Se não der para ser benigno, irmão, não seja maligno. Está escrito aqui, sede uns para com os outros, benigno. É fácil falar mal, difícil é falar bem. Olha para uma pessoa que você não gosta e encontre nela só qualidades. Será que a gente consegue?
A gente consegue? Hein, Manilda? A gente consegue, Manilda? Olhar para uma pessoa que a gente acha que só tem defeito, mas se a gente procurar qualidade, a gente acha? Consegue. Não tem uma pessoa no mundo que não tem qualidade. Você vai encontrar qualidades nele. Mas o inimigo é tão astuto, irmão, que manda você só encontrar os defeitos. Mas começa a ver as qualidades também. O Senhor está aqui nesta noite, Ele está curando vidas. E relacionamento, Ele vai fazer você ver qualidades naquela pessoa. E você vai glorificar Deus. Benignos, coisa boa, ser bom, ser alguém que ajude, misericordioso, ter misericórdia, ter compaixão, quebrar esse coração de pedra. Porque, irmão, Jesus nos perdoou e teve misericórdia, perdoando-vos. Olha o reforço de novo da palavra aqui. Deus está mandando a gente perdoar um ao outro, irmão. Tem pessoas que precisam perdoar, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Cristo, irmão, foi tão maravilhoso que Ele entrou entre nós e Deus e morreu por nós, se entregou por nós, foi maldito, se fez maldição por nós, puro, imaculado, Filho de Deus, Cordeiro de Deus, morreu por nós, no nosso lugar. Então eu e você pode perdoar. Podemos perdoar nessa noite, irmão? Senão nós viemos aqui ouvir à toa. Estamos ouvindo quase 1 hora de mensagem, de palavra, sem ter sentido, se nós sairmos dessa porta aí e não perdoarmos. E você vai lembrar nessa noite quem você tem que perdoar. Volto a falar que perdoar não é esquecer. As pessoas pensam que pede perdão e o outro esquece. Não, tem que ter um tempo. Porque ferida não se cura no estalo de dedo, não. Leva tempo. Mas a ferida vai ser curada se os comportamentos mudarem. Comportamentos têm que mudar. Costumes têm que mudar. Hábitos têm que mudar para a glória de Deus. Aquele que gritava não grita mais. Aquele que tinha inveja não tem mais. Aquele que vivia brigando não está brigando mais, está esperando. Irmão, não podemos, irmão, reclamar de tudo e de todos. Tem hora que a gente tem que ter paciência. Relacionamento é isso. Se você está vendo que não dá para resolver naquele momento, irmão, deixa quieto. Vai fazer outra coisa. Vai cantar um hino, vai ler a palavra, vai fazer alguma coisa, vai fazer um serviço, depois você volta. Deus já colocou no lugar as coisas. Mas ficam os dois discutindo, irmão, e quando a coisa está fervendo, começa a falar coisa, um magoa o outro. Não faça isso, irmão, nem no seu casamento, nem nas suas amizades, nem nos seus relacionamentos, nem no seu trabalho. Seja um crente para a glória de Deus. Dê testemunho de crente. Fiquemos de pé nesse momento, irmão. Vamos agradecer o Senhor Jesus. Quem pode agradecer o Senhor, levante a sua mão para cima e comece a agradecer. Pai Santo e Poderoso, nós te agradecemos, Jesus, pela Tua palavra. Tua palavra é aquela que nos melhora, Senhor. Tua palavra é aquela que nos muda. Tua palavra é aquela que nos orienta, Pai. Muitas vezes estamos, Senhor, sem direção, não sabendo o que fazer, não sabendo como se comportar, mas, Senhor, vem nos ajudar, vem mudar a nossa história, a nossa atitude, Jesus. Amém.